Fala, conspiradores! Eu sou a Paty. Eu sou a Beta! E eu sou a Tassi. Uhul! E juntas nós somos o Pode Conspirar, o seu lugar na internet para falar sobre teorias da conspiração e outras coisas estranhas. Então vamos lá, né? Mais um dia de quarentena, mais um episódio de podcast. Hoje o nosso tema vai ajudar a gente a ir para outros universos, outras situações, além dessa que a gente tá vivendo de pandemia. Hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre universos paralelos. E aí, meninas, o que vocês sabem sobre esse assunto? Bem... Olha, tudo que eu sei é que nada eu sei e que a gente vive no universo paralelo desde 2019. A minha teoria é que a gente nunca saiu de 2019 e estamos vivendo em loop. Ah, eu concordo. Olha, eu também concordo muito. Não, será que... Não, gente, eu acho que a gente entrou em 2020, sim. Só que a gente não saiu de 2020, pelo menos de março de 2020. Eu acho, né? Mas, enfim, universos paralelos acho que é algo que instiga muito as pessoas, assim, em questão de que a gente vê muito em filmes, em historinhas em quadrinhos, né? Marvel sabe muito bem disso, né? Um abraço pro Thanos. Olha pra quem você escolhe o abraço. Mas, enfim. Mas, assim, é interessante também ver que muitos cientistas, muitos estudiosos também defendem essas teorias de universos paralelos, né? Se pautam em muitas questões da física, né? Então, por exemplo, a gente pode falar mesmo de um cientista que já morreu há um tempo, não tanto tempo atrás assim, né? Acho que mais ou menos uns 3 anos, que é o bem conhecido Stephen Hawking, né? Que ele, junto com outro cientista, que agora me falha a memória o nome dele, tipo, eles defendiam essa questão de realmente de existir outros universos paralelos. Poderia dizer assim que existiria outros universos onde teria planetas semelhantes com o nosso, sociedades semelhantes com a nossa, enfim, e até meio louco. Foi isso mesmo. Foi uma avaliação que foi publicada, né? Tipo, um trabalho publicado na Journal of High Energy 10 dias antes do Hawking morrer, Sr. Hawking morrer. E é uma teoria que se chama Hawking-Ertog, que é esse professor belga, o Ertog, que indica que só pode ver universos que tenham a mesma lei que o nosso. E essa conjectura significa que o nosso universo é típico, e então as observações que fazemos, do nosso ponto de vista, sempre serão significativas no movimento das nossas ideias de como os outros universos surgiram. E a partir da teoria das cordas, da matemática envolvendo a teoria das cordas, é que desenvolveu-se esse trabalho, falando que nesse paper, ele dá a sugestão que outros universos são criados, mas que eles são extremamente similares aos nossos. Por essa visão que a gente tem do nosso mundo e pelas leis que a gente aplica para poder calcular, só consegue calcular universos com as mesmas leis em paralelas. Muito interessante. E além dessa teoria do professor Hawking, existem outros cosmólogos que defendem outras teorias. Até é interessante falar do termo cosmólogo, eu não sei se todo mundo sabe o que significa, eu não sabia o que era esse ramo da ciência, mas é um ramo dedicado a estudar as origens do universo. E um desses estudiosos, que é o Max Tegmark, ele fez uma divisão dessas teorias de multiversos, né, que são essas teorias que defendem a existência de mais de um universo, e aí ele fez uma subdivisão entre multiversos de níveis 1, 2, 3 e 4. Segundo ele, o multiverso 1 é praticamente já um consenso científico que prevê que é um universo dentro do nosso próprio universo, ou seja, que mesmo existem coisas que estão acontecendo nesse momento e que a gente não consegue ver isso no próprio universo em que a gente vive. É como eles defendem essa questão do nível 1 de como se a gente conseguisse ver a Terra até um certo horizonte, e dali em diante tem outras coisas acontecendo que a gente não consegue perceber no nosso dia a dia. Já nesses multiversos de níveis 2, eles estão relacionados com uma teoria que eles chamam de inflação caótica. Nessa teoria, eles defendem que o nosso universo é apenas um entre vários outros infinitos universos. Eles defendem que é possível que cada universo tenha o seu próprio conjunto de constantes
constantes e leis da física. Então eles vão numa linha de que cada universo pode funcionar por N regras, já que existem infinitas probabilidades, então você teria infinitas situações de universo que poderiam acontecer. Os multiversos de nível 3, eles estão relacionados com a teoria quântica, e aí nesse caso, cada colapso de ondas quânticas de universos forma um universo paralelo em que em qualquer outra escolha que você faz, qualquer outra situação poderia ter acontecido. É a situação que a gente vê muito em filme, por exemplo, em que uma decisão que você toma, como atravessar uma rua ou não, abrir uma porta ou não, pode gerar a existência de um universo diferente. Esse multiverso número 3, os próprios cientistas apontam como algo meio fantasioso, porque chegam a ter algumas teorias que defendem que existem outros de nós nesses universos, vivendo outras escolhas que nós poderíamos ter feito. E no fim, os multiversos de nível 4, eles estão relacionados com a teoria das cordas, e se defende nesses multiversos que existem 10 ou mais dimensões. Entre essas dimensões existem aquilo que essa teoria chama de branas, que são diferentes tecidos de espaço-tempo, e que esses tecidos podem se chocar entre si, formando seu próprio universo. Não sei se vocês já viram o jogo Until Dawn. Já! Ele é maravilhoso. Você é um grupo de amigos que vai passar um final de semana numa cabana, e dentro desse final de semana acontecem vários assassinatos. E você vai comandando os personagens, e cada ação do personagem te leva a uma situação diferente. A gente pode então resumir o Until Dawn como esse universo dentro do próprio universo, que uma ação leva a ações diferentes. Então, você joga o jogo com ações diferentes que levam a ações diferentes, que levam a universos diferentes e a resultados diferentes. Isso de imaginar que poderia existir outros de nós em outros universos paralelos ao nosso é meio louco, né? Pensar dessa forma. Eu fico até imaginando como seria eu num outro universo. O que eu teria feito? Nossa. Ou não feito, não sei. Muito louco, né? E existem argumentos contrários também, né? Entre os próprios cientistas para essas teorias de universos paralelos. Eu achei um bem interessante, que é do Paul Davies. Ele escreveu um livro, A Brief History of the Multiverse, né? Uma breve história do multiverso, em que ele diz que o grande problema dessas teorias de multiversos, de universos paralelos, é que as possibilidades de se testar isso são muito restritas, né? Então, ele diz que essas teorias, a teoria das cordas, por exemplo, ela ainda carece de muita formulação da própria teoria em si, mais ainda de formas de testar essa teoria para que a gente possa dizer se realmente existe ou não existe. E aí, na visão dele, a gente se basear apenas na afirmação de que existem infinitas possibilidades e que por isso quer dizer que existem outros universos, não é muito diferente de uma fé religiosa, né? É o tentar utilizar o argumento científico, só que requer fé para que você acredite nele, não tem como demonstrar. É o esoterismo científico, a gente pode deixar assim. Tem muita coisa que você precisa acreditar, entendeu? Você acredita. É muito bizarro. Mas especialmente em teoria teórica. Há pouco tempo atrás, ano passado, surgiu um boato aí na internet que a NASA tinha descoberto universos paralelos. Que na realidade, quando foram, claro, né, se propagou no Twitter, claramente, né, como sempre. Depois no Instagram, depois no Facebook, foi se propagando nas redes sociais. E em nota enviada para a CNN dos Estados Unidos, a NASA esclareceu que ela financia estudo e mostra uma nova classe de partículas subatômicas. Essas novas partículas subatômicas, elas demonstram um novo padrão da física, certo? Mas o que foi propagado por aí nesse estudo que foi feito na Universidade do Havaí é que simplesmente foi perto um ponto no globo qual se tem uma passagem, um universo paralelo. O que acontece é que nesse trabalho, gente, se usa gelo ártico para detectar rádio de neutrinos. Neutrinos são partículas subatômicas que são desprovidas de carga e extremamente leves. Depois dos fótons, eles são partículas elementares mais abundantes do universo. Então, o estudo ele estuda essas partículas levinhas interagindo com a massa de gelo. O experimento analisou esses neutrinos, são semelhantes àqueles que caem no planeta, mas, segundo o grupo de pesquisa, esses pareciam não cair no solo, mas sim sair do solo. E o próprio pesquisador-chefe, que é o Peter Gohan, afirma que o que vimos é algo que parecia um raio cósmico no reflexo da cabelo, mas não era refletido. Era como se o raio cósmico tivesse saído do próprio gelo, uma coisa muito estranha. Então publicamos um artigo sobre isso, mostrando que contraria as leis. E a partir disso, muitas pessoas especularam
que seria um multiverso, porque uma das teorias também, além dessas que comentou, é que o grupo de cientistas defende que após o Big Bang, nós teríamos formado dois universos. Um universo no qual a gente tem as leis físicas que nós conhecemos e um universo no qual as leis físicas seriam literalmente ao contrário, o inverso do que conhece. Então, a partir disso, muitos cientistas, entre aspas, especularam que isso era uma evidência, entre aspas, de novo, que seria um universo paralelo. Eu achei essa notícia da NASA também, e eu fiquei com essa dúvida, porque eu não tinha achado nenhum lugar que explicasse, assim, de uma forma mais detalhada, por que essa descoberta não significava que se tratava de um universo paralelo. Então, não é um universo paralelo, é só uma observação que segue as leis físicas tradicionais que a gente... Aí as pessoas especularam que, não, é o universo paralelo e pronto, acabou. Não é bem por aí. Saindo, então, um pouco da parte científica também, né? A gente falou um pouco dos argumentos científicos. Tem muita coisa maluca que a gente encontra na internet sobre universos paralelos. Vocês encontraram alguma coisa? Eu achei uma coisa assim que, tipo, eu fiquei refletindo. Não acho que é uma coisa assim tão alternativa assim, mas eu tava lendo sobre a questão de você sentir déjà vu, sabe? Quando você tá em uma situação e de repente você sente que você já viveu aquilo, né? Então, isso estaria muito relacionado com essa questão, né? Pelo menos se acreditam-se, né? Que estaria relacionado com essa questão dos universos paralelos, né? Porque a gente guardaria memórias nossas de outros universos já vividos antes. Não sei. Mas às vezes eu tenho esses déjà vu, sim. Sensação de já ter vivido algo. Eu acho que entra um pouco naquilo que a Beta estava comentando, né? Que mistura esoterismo e ciência, né? Então, o que mais tem nessa parte de multiversos é o que as pessoas falam de alienígenas superiores, de ordem intergaláctica, que são alienígenas que mandam para cá informações, que ajudaram o ser humano a evoluir, a construir as pirâmides. Ou a History Channel, que falam sobre... todo o conhecimento científico que foi propagado aqui nos últimos 100 anos, 150 anos, falam também que é por causa desses multiversos. Então não tem como separar a maioria das teorias bizarras de multiverso do esoterismo. Não tem. O que eu achei aqui, que eu achei assim surpreendente e que vai render um post para eu falar lá mais detalhadamente na nossa página lá do Instagram e também no Facebook, foi o caso de um carinha chamado Nick Hinton. Nick Hinton. Nick Hinton, em 2019... assim, simplesmente jogou no Twitter. Será que o mundo acabou em 2012? E ele fez diversos tweets, é ótimo, vários tweets explicando em, abre aspas, com evidências, tanto em figuras quanto em argumentações, bem de aspas assim, tá, gente? No qual o mundo teria acabado em 2012, quando a CERN, que é a empresa, Organização Europeia de Pesquisa Nuclear, descobriu finalmente o bóson de Higgs, a partícula do bóson de Higgs. E nesse mesmo ano, o Stephen Hawking, ele simplesmente assim premeditou que essa partícula seria causadora da destruição do universo. Na teoria do Nick Hinton, no qual ele explora longamente no seu Twitter, ele fala que a CERN estava fazendo experimento com os bósons de Higgs e criou assim um buraco negro que teria sugado a gente do nada, esse buraco negro criado no laboratório, e a gente não teria percebido nada. Então a gente foi sugado no buraco negro sem perceber nada, e nós estamos vivendo nessa realidade paralela, no qual o mundo foi acabado, assim, o mundo foi exterminado. E ele faz diversos paralelos. Eu não sei se vocês conhecem, mas não sei se vocês têm acesso à Netflix, mas existe uma série chamada The Good Place, no qual ele mostra pessoas chegando, entre aspas, num lugar bom, como se elas tivessem morrido e simplesmente acordado numa outra realidade paralela. E ele vai seguindo com diversas ideias e diversas explicações envolvendo a CERN, envolvendo Simpsons, envolvendo Looney Tunes, envolvendo o efeito Mandela, envolvendo até mesmo a localização
da Estátua da Liberdade. E eu vou deixar isso mais bonitinho, mais bem explicado com imagens no nosso post da semana complementar, tá bom? Mas é bizarro. Vocês acham que o mundo teria acabado em 2012, assim como foi previsto os maias? Não sei, talvez. Não, gente, o mundo acabou com o coronavírus. É verdade. Ele acabou como a gente conhecia, né? Isso é verdade. Mas isso do buraco negro, realmente, eu tinha visto também sobre essas teorias de que o nosso universo poderia estar dentro de um buraco negro, né? E realmente, de ter acabado tudo. Então, mas isso, agora eu vou viajar, hein? Permissão para viajar. Então, permissão para viajar. E se a gente estiver no purgatório e o coronavírus é tipo uma das lições do purgatório? Não sei. Ou se a gente estiver no inferno e o coronavírus é coisa do inferno. Não sei. Tô aqui jogando. Uma punição intergaláctica, uma punição dos Illuminati. Pode ser tanta coisa. Ah, sei lá, é doido. Tem uma outra teoria. Mas essa daí a Paty tinha falado pra gente antes do podcast, né? E depois até dei uma lida também. Aí a Paty pode falar também, que falou pra gente, daquela do viajante de Taurid. Ah, sim, essa é muito boa. Uhum. Então, que é um cara que ele de repente, isso aconteceu no ano de 1954, que ele chegou num aeroporto lá de Tóquio, né? E ele tava registrado que era desse país, Taurid, mas que não tinha registro nenhum. Enfim, é uma coisa meio louca. Ele também falava outros idiomas, né? E, enfim, a Paty sabe mais. Conta aí, Paty, também. Vamos lá, essa teoria, o mais interessante sobre ela, bom, eu não consegui achar, tá, eu procurei pra ver se eu conseguia achar as evidências do registro disso, mas tem notícias de portais, assim, mais confiáveis falando que o governo japonês confirmou essa história, então que não é uma teoria da conspiração que aconteceu mesmo. Então, esse homem, lá em 1954, ele chegou no aeroporto de Tóquio, trazendo um passaporte e uma carteira de identidade de um país chamado Taured. E esse homem, ele falava japonês fluentemente, e quando ele foi abordado pela polícia do aeroporto, ele falou que já era a terceira vez que ele estava indo para Tóquio, que ele estava viajando a trabalho pela empresa dele. E aí eles tentaram procurar essa empresa que ele falou que trabalhava, não acharam, né, não sabiam que país era esse. Aí mostraram um mapa mundi pra ele na hora. E de acordo, né, com os relatos que se encontra dessa história, esse homem ficou chocado na hora que ele viu o mapa mundi, como se o mundo que ele conhecesse fosse diferente, sabe, do que aquele que estava sendo mostrado pra ele. E aí pediram que ele apontasse onde esse país dele ficava. E ele apontou uma região mais ou menos perto da França. E ele falou que o país dele ficava ali, mas que era muito maior, né? Que era um país grande, que já tinha sido criado há mais de 1000 anos. E assim, o cara contava veementemente de que ele tinha vindo desse país, tal, que não era a primeira vez que ele ia pro Japão, enfim. E aí ficaram sem saber o que fazer com ele. E aí, nisso de decidir, né, o que a gente vai fazer com esse cara, eles deixaram ele detido numa sala separada no aeroporto, deram comida pra ele, ele jantou e deixaram ele lá pra dormir. Só que no dia seguinte ele não tava mais lá. E aí ninguém sabe desse cara, assim, que fim... que aconteceu com ele, como ele fugiu, se ele realmente era desse lugar que ele falou que era, se não era, com uma história inacabada. Nossa, agora eu fiquei com medo mesmo. Eu não sabia disso, desse detalhe, assim, que tinham apontado pra ele, tinham mostrado pra ele o mapa mundi e ele não conseguiu achar o país dele, isso eu não sabia da teoria, e nem que, tipo, ele tava viajando a trabalho. Isso eu não sabia, meu, que louco. Agora, como é que será que ele foi parar no Japão, assim? E ele afirmou veemente que ele veio desse país, sabe? Que avião que ele pegou, tipo, eu achei louco. Agora eu fiquei curiosa, será que esse país existe? É uma história muito louca. Então, tem várias teorias, né? Tem uma teoria de universo paralelo, né? Que essa pessoa, na verdade, era de um outro universo. Tem uma teoria também de viagem no tempo, que, na verdade, ele era um viajante e que esse país realmente
realmente existia, ou no passado, ou no futuro, e que essa pessoa era um viajante no tempo que acabou ficando presa aqui, né, na nossa época. Tem algumas teorias circulando pela internet. Tem algumas imagens. Tipo um De Volta pro Futuro. Tipo isso. E tem algumas imagens na internet, a gente vai colocar no post pra vocês, dos documentos desse cara. Eu não consegui confirmar em lugar nenhum se efetivamente foi o que ele apresentou, né? Não consegui confirmar. Mas tem algumas imagens na internet do suposto passaporte, da suposta identidade que ele apresentou no aeroporto. Nossa, que louco. Eu tô passada com isso. E tem mais histórias, né, malucas da internet. Não sei se vocês encontraram alguma coisa sobre Sete Além. Não, isso não, mas eu já ouvi falar. Sete Além é bem conhecido, Ai, assim, gente. nos fóruns de internet. Tem, acho que, se eu não me Que engano, tem loucura. comunidade até no Facebook pra falar sobre Sete Além. Sete Além seria um universo paralelo ao nosso, muito parecido com o que a gente vive, mas com uma aparência bem mais obscura e suja. E as pessoas também com aparência diferente, com olhos mais fundos, mais negros. É uma atmosfera mais, vamos dizer assim, um universo paralelo com uma atmosfera mais assustadora do que o nosso. Mais sujo que esse planeta? Mais sujo que esse planeta. Continua, Paty, mas eu achei doido também. Sobre Sete Além, logicamente, não existe evidência nenhuma, tá? São só histórias da internet, mas achei interessante trazer. Até porque isso circula há muito tempo. Pra vocês terem uma ideia, essa história surgiu na época do Orkut ainda. Nossa. Saudades Orkut. Só adiciono com Scrap. Nem conheço e já considero pacas. Essa história, então, surgiu lá no Orkut com um rapaz chamado Luciano Miwich. Ele criou uma página, uma comunidade, né, pra falar. E aí ele contou uma experiência dele que de acordo com o relato, aconteceu no começo da década de 90. Ele conta que estava voltando da faculdade para casa à noite e estava no ponto de ônibus esperando o ônibus. E onde ele morava, ele podia pegar qualquer ônibus que parasse naquele ponto que passaria perto da casa dele. Então ele entrou no ônibus, no primeiro que parou, sem nem prestar muita atenção em qual ônibus ele estava subindo. E aí ele foi ler um livro, né, no trajeto, só que aí ele percebeu que estava demorando mais tempo do que o habitual para chegar perto da casa dele. E aí, enquanto ele estava, né, pensando sobre isso, uma mulher cutucou ele, uma senhora, e perguntou pra ele: você não vai pra Sete Além, vai? E aí ele ficou meio em choque, assim, a senhora falou mais uma vez: esse ônibus vai pra Sete Além, é melhor você descer. E aí, então, nessa hora, ele relata que sorriu, assim, meio confuso, e aí ele olhou pra ela e viu que ela era um pouco diferente de uma pessoa, né, normal, que ela tinha os olhos mais fundos, né, a pele um pouco diferente. E aí, quando ele olhou pra trás, ele viu que todos os passageiros do ônibus tinham aquela mesma aparência, e que eles começaram a gritar: vai descer, desce agora. E aí ele ficou assustado, desceu do ônibus, tipo, rápido, pegou as coisas dele e caiu fora. E aí ele viu o ônibus indo embora pra um caminho completamente diferente do que ele estava acostumado. E que ele nunca esqueceu essa experiência. E por isso ele decidiu compartilhar na internet isso que tinha acontecido com ele. Nossa. Achei Nossa, assustador. gente. Eu também. Ah, não. Que louco. Isso daí é chá de não. cogumelo. Pode ser. Meu, mas Pode será ser. que, tipo, não eram fantasmas, sei lá, almas? Não sei, meu. Agora eu tô pensando. E tem mais histórias sobre Sete Além. Aí é lógico, né? Tem aquela questão também das pessoas que ouvem e repetem. Não dá pra gente confirmar a veracidade de um negócio desse. Mas tem uma outra história que eu achei aqui interessante, que também circula na internet, que é de uma mulher chamada Antônia, que ela perdeu a filha dela em Sete Além. Né? A filha dela passou um tempo desaparecida lá. A história que ela conta é que ela tava em casa e o telefone dela tocou. E aí, quando ela atendeu, era um homem dizendo que ela tinha que buscar a filha dela numa escadaria em um condomínio X. Deu lá o nome do condomínio. E ela achou que foi, né? Ela ficou nervosa, achou que fosse um trote, porque a filha dela tava em casa. E aí ela falou isso pra pessoa. Falou: ué, mas que condomínio, né? Do que você tá falando? Não passa trote pra minha casa. E aí ela disse que a pessoa do outro lado da linha falou pra ela: falou, não, mas sua filha não tá aqui? Ela não saiu de casa com uma camiseta verde? Né? Eu só preciso que você venha buscar aqui sua filha. E ela ficou irritada, acabou desligando o telefone. Só que no dia seguinte, a filha dela saiu para passear com o pai,
Ela, coincidentemente, estava usando uma roupa verde nesse dia que ela saiu. E ela voltou apavorada, contando pra mãe dela que ela tinha se perdido em um prédio enquanto estava passeando com o pai dela, que ela não sabia onde ela estava. E que aí um homem com os olhos amarelos apareceu pra ajudar. E aí ele falou pra essa menina que eles estavam em Sete Além. E que aí esse cara ajudou ela e levou ela pra essa escadaria desse condomínio e ligou pra mãe dela pra avisar que ela tava lá. E a menina relata que ela ficou dias, que ela ficou 7 dias nesse lugar. Mas isso em tempo real, né, do desaparecimento dela, foi menos de 1 hora. As pessoas que acreditam em Sete Além, falam sobre Sete Além, relatam isso também, que é um local em que o tempo passa de uma forma diferente do que passa aqui. Também várias histórias desse tipo aí na internet sobre Sete Além. Várias pessoas relatam que já tiveram experiências aí com esse lugar. Agora, se é verdade, não tem como comprovar, né? Eu tô com medo. Caramba, você vai pra um lugar onde o tempo passa já fiquei com diferente. medo já. Imagina Que encontrar esse Interstellar. pessoal Você com entra no olho buraco amarelo, negro e o velho. tempo passa diferente. Nossa. Isso. Não, e o engraçado, eu não sei se vocês já leram sobre isso, mas em relato de abdução acontece muito isso, das pessoas relatarem que elas supostamente foram abduzidas, por questão de minutos, pra elas pareciam minutos, e quando elas, né, retornaram pra Terra, tinham passado muitas horas. Né, tinha sido um tempo muito maior. Em relato de abdução tem muito isso. De falar que o tempo passou de uma forma diferente onde elas estavam. Pois é, mas... Tá vendo que como não tem como Não desvencilhar tem, Não tem, gente. Tem dos pra aliens, cozinhar, doida. Ai, tô com medo agora. Ai. Eu acho que assim, cientificamente falando, a gente não tem provas factíveis de que existam, é claro, são cálculos teóricos, claramente, mas é aquilo, é uma possibilidade. Se é uma possibilidade, é uma possibilidade de ser real. É uma possibilidade disso realmente acontecer. Agora, como isso é, de que formato é, se existem pessoas estranhas, pessoas iguais a nós, se o tempo passa diferente, se tem outra geografia, Bem, isso só quem viveu sabe, Gabi. Agora eu não sei nem o que falar. Não, essa história de Sete Além é muito doida, velho. Não, Nossa, eu me imagina assustei você também com esses pegar um casos aí, eu não ônibus, sabia de de nada repente disso, eu tô você, tipo, as assustada pessoas agora. falam, sai daqui. Você tá sendo expulso do ônibus. Ai. Tá vendo? Rola barraco em transporte público até em universo paralelo. Pois é. Vai descer! Ai, gente. Mas vocês acharam mais alguma coisa? Eu tenho mais umas bizarrices aqui, mas se vocês quiserem... Nossa, pode transbordar, Paty. Porque pode acho que falar. você falou mais do que, tipo... Acho que você vai trazer bem coisas, assim, diferentes. Das profundezas dos fóruns da internet. Mas aproveita... Como você acha isso, não sei. Mas verdade, parabéns. mas assim, só pegando um gancho aqui, um gancho rapidinho, assim. Você tava falando do Orkut, né, que começou essa teoria do Sete Além. Aí eu só ia comentar, assim, que até essa semana eu tava conversando com uma amiga minha e a gente tava conversando sobre o Orkut mesmo, né? Que agora que tem um aplicativo do Orkut, né? Só pra comentar por cima, assim. Tem um aplicativo agora do Orkut. E é de um brasileiro, não é? Isso, foi um brasileiro que recriou. Eu não sei. Gente, eu até queria fazer uma conta lá, mas acho que eu só faço se mais alguém fizer. A viver num universo... Ai, eu já tô saturada de... Não, viver um universo paralelo... Não, eu gostaria de viver um universo paralelo no Orkut, sabe? Porque eu já enjoei das outras redes sociais. Eu acho que no Orkut seria interessante, assim, tipo, sabe? Dar estrelinhas lá, ganhar coraçõezinhos, entendeu? Eu acho que seria interessante viver esse universo paralelo do passado. Enfim. Os GIFs com glitter, as imagens de bom dia. Jogar Café Mania ou Mini Fazenda. Nossa. Me senti seria muito legal. velha agora. Mas enfim, Paty, conta aí as outras que você descobriu aí. Gente, essa daqui é tipo nível assim, profundezas dos fóruns da internet. Eu encontrei um suposto ritual pra ir para um universo paralelo. De novo. Ah, não. Existem vários vídeos do YouTube de pessoas tentando fazer isso. Não achei nenhum que tenha dado certo, mas enfim, se alguém quiser tentar, não me responsabilizo também por pessoas perdidas em universos paralelos.
Só que Ai, gente, não. Não, eu não sei. Ó, agora você falou isso, eu fiquei pensando assim. Eu já aconteceu de estar dormindo. Agora eu não sei se isso é um universo paralelo, né? E de repente, eu não sei se é sonho também, sei lá. Mas de repente eu saí do meu corpo e eu vi o meu corpo, eu fora do meu corpo. Já aconteceu. Mas eu não sei se é sonho, se é um universo paralelo, o que que é. E depois retornando, entendeu? Ou pode ser Eu um não sonho. sei. Sei. Mas. E se for um. Não dá pra saber. E se for um universo paralelo? É, Não sei. Mas enfim. Mas conta, Paty, como é que faz? Como é que faz? Então, de acordo com esse ritual aqui, que eu achei em alguns fóruns da internet falando sobre isso, uns de fora até também, que você consegue chegar no universo paralelo usando um elevador. Inclusive, tem uma teoria, não sei, né, se todo mundo gosta desse assunto, acompanha, mas tem até uma série na Netflix sobre a Elisa Lam, que é uma menina que desapareceu num hotel em Los Angeles, na Califórnia, e ela foi encontrada morta dentro da caixa d'água do hotel. E aí, entre os vídeos, né, das evidências que a polícia encontrou do desaparecimento dela, tem um vídeo dela no elevador super estranho, que ela faz uns gestos esquisitos, aperta uns botões lá do elevador. A teoria mais aceita e que é a oficial, que é dada aí pela polícia, é de que ela tinha problemas já com bipolaridade, depressão, que ela tava tomando uns remédios e que foi suicídio. Mas circula nos fóruns da internet que o motivo, né, dela até fazendo aquilo dentro do elevador é que ela tava fazendo esse ritual aí para universos paralelos. Mas, enfim, de acordo com o que tá aqui, você precisa de um prédio com 10 andares ou mais, com um elevador, e aí funciona da seguinte forma: você entra no elevador sozinho, né? O elevador precisa estar vazio, e quando você entra no elevador, você tem que seguir essa ordem: 4º andar, 2º andar e 10º andar. Se uma pessoa entrar no elevador em algum desses andares, você precisa começar tudo de novo. Quando você chegar no 10º andar, você pressiona o botão do 5º andar sem sair do elevador. E quando você chegar no 5º andar, uma mulher vai entrar no elevador e vai começar a acompanhar você, só que você não pode olhar pra ela e nem falar com ela. Depois que essa mulher entra, você pressiona o botão do 1º andar. Se tudo estiver dando certo, de acordo com essa descrição aqui, o elevador não vai pro 1º andar, ele vai pro 10º. Então, né, você vai apertar o primeiro, mas ele não vai descer, ele vai subir. E aí, você pode apertar os botões dos outros andares, e assim você não vai completar, você não vai pra esse outro universo, mas também é o último momento que você tem pra desistir. E aí, depois, né, de tudo isso, você vai chegar no 10º andar, e aí quando você sair do elevador, você vai estar nesse universo paralelo. E a única forma de voltar seria você conseguir achar esse elevador que você chegou lá e fazer todo esse ritual de novo pra retornar. Ai, nem penso em tentar, meu. Eu tava achando interessante, mas como você tem que descobrir o elevador que você veio pra voltar, então eu acho meio arriscado. Não sei, eu acho que eu não faria isso, não. Ai, meu Deus. Ah, não, mas ó, se algum dos ouvintes aí quiser fazer, depois contar a experiência, fica à vontade, mas é aquilo que a Paty falou, ela não se responsabiliza por pessoas perdidas em universos paralelos. Então, ó, avisa alguém, ó, eu vou tentar, avisa que você vai tentar pra alguém conhecido, que se você sumir é por causa disso. Ai, que coisa. Eu espero que num universo paralelo não esteja... Se eu estiver em um universo paralelo, não sei, né? Que não esteja tendo Covid-19. Ai, que eu seja rica. Eu queria, né? Seja rica. Que mais? Deixa eu pensar aqui. Eu queria também estar casada com meu ex-namorado. Mas tudo bem, isso aí é outra coisa. Não sei, gente. Que doida, coisa doida, meu. Eu fiquei assim, pasma. Eu acho, não sei. Agora eu fiquei até me questionando se até a questão da gente sonhar também não seria um universo paralelo, sabe? Porque, enfim. Eu não sei. Tô ficando doida. Não sei. E aí, o que vocês... Que mais, eu tenho mais uma. Tem aí? Olha, as pessoas vão ficar achando que eu fico dos fóruns da internet caçando. Não, é verdade, Paty. É a verdade. Patrícia, ela é a dona da Deep Web. Teoria bizarra. Conta aí. Mas tem uma aqui que eu achei muito boa também, que é um universo onde os Beatles nunca acabaram. Então, de acordo com essa teoria, em 2009, um cara chamado James Richards, ele mora na Califórnia, então ele tava em Livermore, na cidade que ele mora, e ele tava voltando com a sua cachorra de uma viagem de carro.
E aí, no meio da viagem, a cachorra dele precisou sair, né, pra fazer xixi, então ele parou o carro num acostamento. E aí, a cachorra dele saiu correndo atrás de um bicho que ela viu, um coelho, que tava lá no meio do mato, né, no acostamento da estrada, ela saiu correndo atrás. E ele foi atrás da cachorra e ele caiu e bateu a cabeça. Ai, meu Deus. E aí, ele relata que desmaiou quando ele bateu a cabeça. Bem história de filme, né? Aí... Quando ele recobrou a consciência dele, ele fala que ele estava do lado de uma máquina estranha, que ele não sabe dizer o que era aquela máquina, e de um homem que se chamava Jonas. E esse homem disse pra ele que tinha encontrado o corpo dele caído, né? Que esse Jonas tava viajando entre dimensões, que ele estava a serviço de uma agência de viagens. Gente, é o Jonas do Nossa, Dark. eu não tinha pensado nisso. Enfim, enquanto eles estavam juntos, eles começaram a conversar, e um falando sobre cada seu universo, como que eram as coisas no seu universo. E aí eles acabaram conversando sobre cultura pop. É claro, né? Porque você foi parar num universo paralelo e esse é o primeiro assunto que vem na sua cabeça. Tudo bem. Mas ok, vamos seguir a história. E aí, esse Jonas comentou com ele que ele conhecia, sim, os Beatles, e que no universo dele, eles nunca tinham acabado. Que a banda ainda existia. E... a diferença de outras histórias, né, que a gente vê pra essa, é que esse cara que viajou pra essa realidade paralela, ele comprou uma fita cassete nesse universo paralelo. E o nome dessa fita cassete é Everyday Chemistry, tipo, química do cotidiano, tipo, numa tradução, assim, bem livre. E essa fita teria as músicas dos Beatles, que nunca foram gravadas aqui nesse universo. E ele colocou essas músicas num site. Esse site se chama The Beatles Never Broke Up, ou Os Beatles Nunca Terminaram, e dá pra vocês ouvirem as músicas que supostamente foram gravadas pelos Beatles no universo paralelo. E você ouviu? Eu ouvi. E a voz deles? É a voz do... É a voz do... Então, muito parecido. Mas sabe o que eu fiquei com a impressão? Talvez possa estar errada, mas eu fiquei com a impressão, sabe quando você usa esses softwares pra montar coisas a partir de um áudio, tipo de uma pessoa falando, você pega várias amostras de uma pessoa falando, e aí você monta um áudio com isso? Eu fiquei com a impressão disso, sabe? Parece. Em alguns momentos não é muito natural. Principalmente pra uma música que tem ritmo, tudo que é mais espontâneo, tem alguns momentos que não fica muito natural, parece vários áudios juntados. Mas, né, ouçam e tirem aí as conclusões de vocês, se realmente são os Beatles cantando ou não. Ai, nossa. Se Mas, for gente... assim, então no universo paralelo, o Ruge não acabou. Elas devem estar fazendo muito sucesso. No universo paralelo, Olha ainda aí. estamos possuídos pelo ritmo ragatanga. Então. China, Ragatanga versão 2020. Ia ser interessante. Mas não teve? Não teve o... Juntaram Elas não se juntaram de novo pra fazer Juntou uma e separou paradinha? de novo. Mas é assim, né? Pra fazer dinheiro. Você pega, junta, faz dinheiro de novo, depois separa. Mas seria interessante se no universo paralelo elas não tivessem parado. Enfim. Estaríamos com vários hits aí na música pop e elas iam dominar em cima do funk. Certeza. Quem são Spice Girls, né? Perto de Ruge. Pois é. Não são nada. Não são nada. Não são nada. Ruge rainha, Spice Girls Será rainha. que a gente vai tomar um hate por falar isso? Não, eu acho que não. Em questão de Spice Girls, acho que não. A gente tomaria um hate se a gente falasse da Madonna. Ou tivesse falando da Britney Spears, aí sim. Mas acho que não. Falando disso, falando em Britney Spears, Free Britney. Vocês viram? Não, agora eu viajei aqui. É porque saiu um documentário sobre a libertação da Britney Spears. Mas enfim, não tem nada a ver com o assunto do podcast. Não, mas eu quero muito ver esse documentário. Não, mas se a gente for numerar, quais são as obras pop que a gente tem que falam sobre universos paralelos? Bom, a gente acabou de ver que é Dark. Dark é um. Olha só, uma coisa antiguíssima, que agora que você falou, parte do cachorro saiu correndo e o cara foi atrás e bateu a cabeça e caiu. Alice no País das Maravilhas. Verdade. É um universo paralelo. Verdade. Nossa, é verdade. Né? Uhum. Então, tem Alice, tem Dark, tem Rick and Morty, tem... O que mais? Sim. Acho que Crônicas de Nárnia dá pra falar que é um universo Isso paralelo, é né? verdade. Crônicas de Nárnia. Claro, o multiverso Marvel, né? Sim. O que mais que a gente tem? De multiverso. Cara, todos os jogos no qual você tem uma ação e aquela ação
ela interfere no final do jogo, o seu comportamento. Então, The Witcher 3 é assim, Until Dawn é assim. Deixa eu ver o que mais tem. Você aí tá ouvindo, se você tiver alguma coisa de cultura pop que remete a multiversos, ou alguma teoria que a gente não falou aqui, comenta nas nossas redes sociais, comenta aqui no YouTube, vamos interagir, tá bom, gente? Gente, aquele filme A Origem também não poderia ser considerado um universo paralelo? Inception? É que eu conheço o nome como A Origem, que é com o Leonardo DiCaprio. Olha, lembra o nome de um mesmo. filme. Então, eu não sei se é um universo paralelo, porque é o sonho dentro do sonho dentro do sonho. Mas se a gente pensar que um sonho poderia ser um universo paralelo, poderia? Não. Sim, partindo dessa premissa que o sonho é um universo paralelo, sim. Então. Realmente. Esse episódio deixa mais dúvidas do que eu resposta. acho que Resposta zero. Resposta zero. A gente nunca vai descobrir, gente. Mas enfim. Se vocês foram em algum universo paralelo também, vai que alguém foi, né? Aí conta também pra gente. Claramente. Se você tentou o ritual, se deu certo, fala aqui, avisa pra todo mundo, pra ver se, né, a gente engaja. Quem sabe a gente não monta uma equipe só de viajantes de multiversos. Eu tentaria se tivesse a certeza que eu ia voltar. Mas certeza não. Acho que muita gente teria essa curiosidade, né? Se tivesse certeza que voltaria, muita gente teria essa curiosidade de conhecer outro universo. Nossa, e esse tema dá margem pra tanta coisa, né? E, por exemplo, a gente tá esquecendo aqui, ó, claramente, Stranger Things. Nossa, é mesmo, é total também multiverso. Porque você tem, né, o Upside Down, então. E assim, dá pra misturar com várias coisas, né? Com viagem no tempo. Principalmente Exato. viagem no tempo, né? Que acho que a gente pode falar sobre isso em um episódio também, daquelas evidências, né, de viajantes no tempo. Sim, não, merece um episódio separado, tem bastante né? coisa. Só para viajantes do tempo. Bastante coisa. Se realmente existe um universo paralelo, vocês imaginam que vocês estariam fazendo o quê nesse momento? Ou como seria a vida de vocês? Nossa, que pergunta difícil. Pergunta difícil. Nossa, sinceramente eu não sei. O que eu queria estar fazendo ou o que eu provavelmente estaria fazendo? O que você provavelmente estaria fazendo ou como você acha que você talvez seria nesse universo paralelo. Ou se você, vamos supor, se você acha que você teria nesse universo paralelo conquistado algo que você não conquistou ainda nesse universo que a gente vive, por exemplo. Sei lá, é uma pergunta difícil. Nossa, pergunta difícil, profunda essa. Eu acho que é bom a gente refletir, né? O que você... Isso que eu deixei vocês reflitam. Como que vocês acham que vocês estariam? Seriam bileiras? No universo paralelo, a gente teria concretizado aquele projeto lá do ensino médio de montar um grupo de funk. A gente queria montar um grupo de funk? Não, eu acho que não. Eu lembro que... acho que não, gente. Olha, eu só queria falar que dá tempo ainda. No universo paralelo, eu seria DJ, eu acho. Não sei. Eu acho que no universo paralelo, sei lá, seria mochileiro na Europa pra sempre. Ai, nossa, sonho. Então. Bom, gente. Mas, né? Vamos encerrar o episódio com essa reflexão. Vamos ver se a gente vai conseguir dormir à noite depois dessa. Mas então falamos aqui sobre as questões mais científicas envolvendo universos paralelos, as teorias bizarras que a gente encontra aí espalhadas pela internet. E comenta com a gente, né? O que vocês, se a gente deixou aqui alguma teoria, ou o que vocês gostariam que existisse no universo paralelo. Em um universo paralelo, eu gostaria que o Pode Conspirar tivesse 100 seguidores no Instagram. Então, contribuam pra tornar esse cenário realidade. Compartilhem com os amigos, curtam a nossa página. E lembrar vocês que a gente tem episódio novo toda quinta-feira em todas as plataformas aí de streaming. E se vocês estiverem ouvindo a gente no Apple Podcasts, se puderem deixar uma avaliação, uma review, isso ajuda bastante a gente a chegar em mais pessoas. Também quero falar, se você estiver ouvindo do YouTube, também avalia a gente lá, dá o seu like, compartilha, se inscreve no canal e comenta, porque isso também ajuda o algoritmo a identificar que a gente tá lá, naquele mundinho, tá bom? Até mais, gente. Se vocês não forem para um universo paralelo, até mais, hein? Até, gente. E conta a nossa experiência de vocês, se vocês forem. É isso aí. Tchau, Beijos, tchau. até. Tchau, tchau.